Efésios capítulo 1, versículo de número 18. Amém? Estão aí? A palavra do Senhor declara: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Amém? Chamamento aqui é o mesmo que chamado. Com certeza Paulo está falando do chamado de Deus nas nossas vidas. Chamado de Deus que, amém? Chamado que Ele tem para a vida de cada um de nós. Cada um de nós aqui temos um chamado em Deus. E Paulo está dizendo assim, em oração, ele está suplicando ao Senhor em oração, para que Deus possa conceder aos irmãos da igreja de Éfeso espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Amém? Para que eles possam ter os seus olhos iluminados. Claro que não está falando dos olhos naturais, não está falando da visão natural, mas está falando de uma visão espiritual. Amém? De um entendimento que é produto justamente da ação desse Espírito, que não é outro senão o Espírito Santo, sobre nossas vidas, como aquele que nos revela as coisas que estão no coração de Deus para nossas vidas. Então, o que Paulo está dizendo, e em todo o contexto você vai perceber isso, que o chamado de Deus a cada um de nós nasce do profundo do coração dele, do coração de Deus. Do coração de Deus é que vem o chamado dele para você. Amém? Então, me escute por favor. Não é somente ouvir a voz de Deus, é você receber o toque do coração de Deus na tua vida, quando você atende o chamado de Deus. Porque esse chamado vem do coração de Deus. Então você ouve a voz de Deus quando você atende o chamado, mas você sente o coração de Deus. E é isso que te convence, é isso que gera em você uma mudança de entendimento, uma mudança de mentalidade, que a Bíblia chama de arrependimento. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, arrependimento não é um ato de penitência, onde você simplesmente chora. Arrependimento na Bíblia é uma mudança de caminho em função, como resultado da mudança do teu entendimento, da mudança da tua mentalidade. Mas essa mudança não é produto simplesmente do nosso desejo, da nossa vontade, mas é justamente da obra, do convencimento que o Espírito Santo realiza na vida de cada um de nós. Você precisa compreender, você definitivamente precisa entender o chamado de Deus na tua vida. Amém? E esse é um assunto muito importante, porque nós cantamos aqui nessa noite: ninguém pode parar a igreja do Senhor. Diga isso comigo: ninguém pode parar a igreja do Senhor. E você sabe que a palavra igreja vem de uma palavra grega nas Escrituras, que é uma composição, na verdade, de duas palavras. A palavra eclésia, amém? De ek, que significa basicamente fora, e kalel, que significa chamado. Então essas duas palavras juntas, ek e kaleos, é da onde vem a palavra eclésia, traduzida para o português como igreja. E em essência, é isso que significa ser igreja, porque esta palavra significa aqueles que foram chamados. Amém? Aqueles que foram chamados. Deixa eu te dizer isso antes de nós orarmos. E você vai entender por que eu estou preparando esse momento, essa introdução aqui. Porque nós não podemos, amados, sermos definitivamente parte da igreja de Jesus, até que a gente ouça o chamado de Deus das nossas vidas. O chamado de Deus das nossas vidas. Você não entra na igreja de Jesus preenchendo uma ficha de membro. Você se torna parte da igreja de Jesus quando você atende o chamado de Deus na tua vida. Quando você escuta o chamado de Deus e você diz sim a esse chamado. Nesse momento você se torna parte da igreja. De uma igreja local, de uma organização local, você pode fazer uma ficha, se tornar um membro da igreja. Amém? Mas para ser membro da igreja do Senhor Jesus, precisa
atender ao chamado de Deus. Eu posso te chamar, por exemplo, ei, fulano, e você pode não me ouvir, ou simplesmente não atender o meu chamado. Então isso significa que você não ouviu o meu chamado, que você não atendeu ao chamado. Mas se eu te chamo, fulano, e você me escuta, e você vem até mim e diz, sim, apóstolo, pois não, é porque você ouviu o chamado. É porque você está respondendo a esse chamado. Amém? Diante daquilo que nós ouvimos da parte do Espírito Santo e recebemos dele no mês de dezembro do ano passado, no mês de novembro, a partir do mês de novembro, Deus começou a nos dar uma palavra de instrução definidora para esse ano de 2024. E todos nós sabemos que esse ano de 2024, na tipologia das Escrituras, e uma das coisas que representa é portas abertas. Amém? Diga isso comigo, portas abertas. E papéis voando. Portas abertas. Amém? O que significa isso? Que esse é um ano que Deus tem portas abertas para o seu povo. Deus tem portas abertas para a sua vida, para a sua família nesse ano. Isso significa também, queridos, que esse vai ser um ano de muitos desafios. Amém? Ninguém disse amém, mas eu vou dizer de novo. Esse vai ser um ano de muitos desafios. De muitos desafios. Portanto, o que eu quero dizer com isso é que esse ano vai ser um ano de grandes oportunidades. Porque as mais importantes oportunidades na sua vida nascem exatamente dos grandes desafios que você encara, que você enfrenta. Amém? Que você está preparado para esses desafios. Então o Senhor falou conosco que esse ano é um ano de promoções. Que Deus vai promover o seu povo, a sua igreja, os seus filhos, em posições de autoridade, de poder, de influência, para a glória dEle. Para glorificar o nome dEle, em função do propósito, do desígnio que Ele tem para o seu povo, para a sua igreja, para aqueles que são chamados. Amém? Fala comigo, promoções. Algumas promoções virão muito repentinas, de forma muito sobrenatural. Amém? Como uma ação do milagre de Deus, debaixo do favor dEle. Deus vai dar favor. Esse fator favor faz a diferença nas nossas vidas. Como é que Deus nos favorece? É quando Deus traz ao conhecimento de alguém o nosso nome. Alguém influente. Alguém que tem uma chave que pode abrir uma porta para você, que de maneira contrária você jamais poderia acessar por você mesmo. Estão me ouvindo? Há pessoas chaves de Deus. Há pessoas chaves de Deus para a sua vida. E quando Deus derrama o favor dEle sobre você, Ele menciona o teu nome para essas pessoas. Amém? O Senhor sopra no ouvido dessas pessoas o teu nome, porque Ele está te favorecendo. E essas pessoas então se dispõem a oportunizar coisas para você, lugares para você, influências para você, privilégios para você. Estão me ouvindo, queridos? Estão me ouvindo? Eu estou profetizando essa palavra sobre a tua vida em nome de Jesus. Porque Deus vai reposicionar o seu povo. Escute que o Espírito Santo está falando. Muitos durante um tempo estiveram como cauda, mas Deus vai colocá-los como cabeça para a glória dEle. Amém? Cabeça fala de liderança. Cabeça fala de influência. Cabeça fala de que as pessoas vão prestar atenção naquilo que você está falando. Aleluia. As pessoas vão te ouvir. Isso significa que Deus vai dar a você a capacidade de influenciar as decisões de pessoas. Escute isso, por favor. Então, nesse ano de reposicionamento, em função justamente dessas portas de oportunidades que Deus tem para o seu povo, mais do que nunca, querido, você precisa investir na tua capacitação. E a palavra que Deus me deu de instrução, quando eu falo palavra, é a direção de Deus para a plenitude de vida nesse ano. A ênfase que nós precisamos dar aqui. E a ênfase é criar soluções e estratégias
para o desenvolvimento espiritual, pessoal, profissional das pessoas aqui nessa casa. Deus está nos dando estratégias e soluções para o teu desenvolvimento. Por que eu falo isso? Porque Deus não te dá o que você quer. Deus te dá o que você tem capacidade de gerenciar, de administrar. Estão comigo, queridos? Vou dizer isso de novo. Deus não te dá aquilo que simplesmente você quer. Deus só te dá aquilo que você tem capacidade de administrar. Capacidade. Segundo a parábola dos talentos, quando Jesus fala que a um foi dado 5, a outro foi dado 2 talentos, a outro foi dado 1 talento, a Bíblia diz, de acordo com a capacidade de cada um. Capacidade. E a notícia boa é que nós podemos aumentar a nossa capacidade. Nós podemos desenvolver a nossa capacidade. E esse é um ano para você investir no desenvolvimento da sua capacidade de administrar, para que Deus possa liberar tudo, absolutamente tudo, o que Ele tem para a sua vida, que é muito mais do que você está pedindo, muito mais do que você está esperando nele. Então, mais daquilo que você quer, Deus não te dá o que você quer, Deus te dá aquilo que você tem capacidade de administrar, de gerenciar, porque não, senão você perde, você desvaloriza aquilo, você não sabe fazer bom uso daquilo. Deixa eu te falar algo muito poderoso que Jesus disse para os seus discípulos, e por extensão a todos nós que somos chamados. Ele disse assim, quando os discípulos perguntaram para ele, olhem para mim, quando os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, por que o Senhor fala por meio de parábolas? Lembram disso? Por que o Senhor fala por meio de parábolas? Você sabe o que é uma parábola? Amém? São como analogias. Jesus está fazendo analogias, não é isso? Sobre verdades espirituais, sobre princípios poderosos do reino de Deus. E a resposta que Jesus dá aos seus discípulos, irmãos, é extremamente reveladora. Ele diz assim, eu falo em parábolas, porque a eles não é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas a vós sim. Oh, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Falo em parábolas, porque eles têm olhos, mas não vão ver. Eles têm ouvidos, mas não vão ouvir. Mas vocês podem acessar a revelação dos mistérios de Deus. Os mistérios, fala assim comigo, esse ano, Deus vai desvendar, revelar. O que é revelar? É descortinar, é descobrir, é remover o véu. Deus vai remover o véu de muitos princípios poderosos para você em nome de Jesus. Escute o que eu estou te dizendo, amém? Deus vai trazer revelação e sabedoria ao seu povo. Sabedoria. Você vai encontrar respostas aonde ninguém mais está encontrando. Você vai produzir soluções aonde ninguém mais está encontrando. Você, por conta das portas que Deus vai abrir, vai acessar saídas que ninguém mais poderia acessar. Estão me ouvindo? E você aumentará em influência, você aumentará em poder, você aumentará em autoridade. Mas você precisa estar preparado para isso.